Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 53ª e 54ª sessões ordinárias. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas, mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente,
a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E agora vamos conferir o resumo do que aconteceu na 53ª sessão ordinária. O vereador Joelson do Pote falou sobre o seu requerimento de informações. Bom dia. Esse requerimento, os vereadores já sabem o assunto que se trata. No início desse mandato, foi criado, nós criamos aqui uma comissão para rever alguns pontos do Código Tributário, porque a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, estava aplicando multas no valor de R$ 1.420 o FII, que era um valor aproximado de R$ 5.700 para qualquer tipo de obra, independente da sua área de construção. E essa comissão, eu lembro que eu, Max, Cristiano, não lembro mais alguns vereadores, fizeram parte dessa comissão. E essa multa passou a ser, então, aplicada no valor de 20% do valor da TFL, que é uma das taxas que você paga quando legaliza uma construção. Só que a partir dali, a Prefeitura ela criou uma lei que passou, então, a multar as construções por falta de planta aprovada na obra, taxa de aprovação na obra, a placa com brasão da Prefeitura na obra e a licença de construção. A partir dessa modificação da multa de R$ 5.700 para 20% do valor da TFL, que diminuiu consideravelmente o valor da multa. E você paga essa multa quando você legaliza a construção, que você paga, então, a TFL, você recebe a TFL e paga 20% do valor da TFL, a multa relativa à sua construção. Só que a Prefeitura passou a aplicar essa multa, são 4 multas de R$ 450, e passou de uma forma indiscriminada essas multas. Então, esse requerimento é muito simples, eu só quero saber que a quantidade de multas que foram aplicadas, quantas notificações foram feitas, das notificações, quantas multas foram aplicadas e das multas aplicadas, quais os recursos que foram aceitos e os que não foram aceitos e que foram transformados em multa. Então, é um requerimento muito simples, não tem dificuldade nenhuma em a Secretaria do Meio Ambiente responder esse requerimento de informações. É só isso, não tem dificuldade. Pois não, vereador. Agradeço a parte e pedir todos os votos favoráveis, que apenas a título de esclarecimento essa questão dessas multas que estão sendo aplicadas, né, nas construções. Então, os vereadores já sabem, né, a população também, que quem está construindo sabe, né, do que se trata. Então, peço a todos. Obrigado. Então, vereadores, esse é um requerimento simplesmente para a gente ter as informações sobre essas multas que estão sendo aplicadas e peço a todos voto favorável. Obrigado. A vereadora Mayra Felício fez a defesa do seu projeto de lei. Muito obrigada, presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Bom dia quem nos acompanha aqui da assistência e bom dia também quem acompanha de casa pela TV Câmara.
eu não poderia começar a defesa desse projeto sem antes agradecer ao Yuri, nosso procurador aqui da casa, que com muito carinho, com muito jeitinho, foi lá ao meu gabinete, conversou comigo, mostrou as adequações que seriam importantes para a gente evitar um futuro veto. Agradecer também ao professor Pierre, que aqui, durante a emenda de plenário, se juntou a mim, redigiu aqui, ó, vocês vão ver, eu faço questão de mostrar, que ele redigiu a próprio punho, para a gente poder formalizar a emenda de plenário, sempre muito solícito, e fez muita diferença aqui a sua ajuda. Ao vereador Cláudio Leandro, que também se disponibilizou a se juntar a nós, né, na mudança dos parágrafos, dos artigos dessa lei, e agradecer ao plenário pela paciência para que a gente pudesse adequar e votar uma lei redondinha, né, sem possíveis erros, evitando, né, o pior, para que a gente pudesse avançar em algo que é tão importante para a nossa cidade. Eu confesso para vocês que eu estava sentada ali na minha cadeira, aguardando para votar esse projeto de lei, pensando o que eu traria para essa tribuna para falar da importância da conscientização, né, e evitar o racismo recreativo, o preconceito às pessoas com deficiência, o preconceito às pessoas da diversidade na organização do nosso município. Gente, estar aqui hoje defendendo esse projeto é falar de uma política que se evita muita coisa. Muita coisa. E é difícil, às vezes, porque a gente também está falando de algo que atravessa a nossa existência. Esse projeto de lei foi criado no ano passado, a partir de uma denúncia da vereadora Priscila Pita, que, no momento ali de sensibilidade das suas atribuições de fiscalizadora, se deparou com uma situação muito difícil. Vou pedir para ela contar para a gente durante a defesa desse projeto. Então, presidente, eu que agradeço, vereadora Priscila Pita. Então, quando eu digo que a gente está apresentando hoje uma ferramenta para o executivo evitar certas situações, é disso que a gente está falando. O que esse impacto vai gerar na vida dessa criança? O que essa situação não se transformou em trauma e que vai afetá-la, né, no convívio social, que vai afetá-la de forma psicológica, e não só pela questão dela ser uma criança preta, de ser uma criança gorda. A gente também precisa levantar para aquelas crianças que têm deficiência e que estão cansadas de ouvir piadas no meio social, que vivem e que vão se desdobrando para várias questões de baixa autoestima. A gente está falando de uma prefeitura, de um município preparado para acolher quem é diferente. E nós somos diferentes, presidente. Nós somos diferentes. O que vai fazer se é algo bom ou se é algo ruim é se a gente vai ter respeito um com o outro. E aqui a gente está pensando estratégias e formas de blindar a nossa prefeitura, de blindar a nossa cidade dessas situações que são ruins. E a gente está aqui hoje não só falando de proteger as crianças, não só falando de falar do meio educacional, que pode ali, né, tá pensando a formação continuada dos profissionais de educação, que podem estar acolhendo, né, ali no espaço escolar, mas a gente também está falando de vários espaços públicos como o Teatro Municipal. Você imagina você sair de casa e assistir uma peça e a peça ter cunho racista, presidente. A peça ter piadas que vão afetar a condição do outro. E aí eu preciso explicar para vocês, porque no termo, né, a gente usa um termo na lei, no texto da lei, que significa racismo recreativo. Eu acredito que muita gente ainda não sabe o que seria esse racismo recreativo. É quando as pessoas que têm intolerância, que acham que a cor da pele torna o outro inferior, fazem esse tipo de violência em tom de piada. E aí se torna recreativo, porque fica como se fosse uma grande brincadeira, mas de brincadeira não tem nada. Então a gente usa essa terminologia que se chama racismo recreativo. Então a gente está aqui denunciando uma prática que é muito comum, que atravessa a gente todos os dias e que precisa de enfrentamento. Vou conceder uma parte. Muito obrigada, professor Pierre. Sem o senhor, acho que a gente estaria um pouco atrás do que a gente tem de possibilidade dessa política aplicar. Muito obrigada, tá?
Eu que agradeço, viu? Você lá na sua comunidade é muito necessário. E sabendo que você também tem essa prática de evitar, né, esses problemas, de ensinar as crianças a forma certa de se dirigir à outra, é grandioso, viu? Se eu tivesse alguns professores Cláudio Leandros na minha vida e na minha infância, eu teria passado por algumas situações de forma diferente, viu? Obrigada. Muito obrigada, viu, Wanderleia? É importante a gente ter essa forma de abraçar. Acho que cada um aqui é importante para a gente dar esse passo hoje. Eu peço aprovação aos pares. E, como eu disse anteriormente, é um projeto que me atravessa e eu fico pensando lá na minha infância, porque eu já ouvi, na infância e agora adulta também, que vocês vão se lembrar nas minhas redes sociais, a palavra macaca, as palavras tizil, beisola, cabelo de capacete, que você é carvão, você é piche. E, infelizmente, eu precisei ouvir isso e tive a minha vida, a minha autoestima afetada. Mas hoje, cada criança do nosso município tem a oportunidade de ser protegida. E a gente está fazendo ocupação nesse parlamento para isso. Muito obrigada. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o bloqueio de contas da população. Bom dia a todos. Hoje gostaria, mais uma vez, de lembrar a nossa população que nos assiste e, mais uma vez, me colocar contra essa bagunça que está no governo municipal em relação à covardia de bloquear contas das pessoas. É um absurdo que a gente vê que está acontecendo na nossa cidade. O prefeito e o governo municipal, em nome de uma arrecadação a todo preço, à custa da vida das pessoas muitas vezes, porque tem gente que morreu por conta disso, passou mal, infartou, porque tomou um susto de ver a sua conta bloqueada. Está uma zona e a covardia continua a todo vapor. Essa semana nós atendemos, por exemplo, uma senhora, pasmem gente, olha só que absurdo, bloquearam mais de R$2.000 da conta dela, e ela foi verificar, houve um erro de digitação do CPF dela lá na dívida ativa. Mas que sistema é esse que não avisa nem que o CPF digitado não tem dívida? Ou seja, olha a falha grave. Estou com uma outra pessoa agora do Alto do Catete pedindo socorro, uma dívida de 22 anos atrás, que a pessoa nem é dela, bloqueou também a conta, é multa em cima. É uma covardia o que está acontecendo. Aí muitos ainda têm a cara de pau ou vão querer defender o prefeito, ao invés de defender o povo que está sendo prejudicado, vai dizer, não, isso não é culpa da prefeitura, é a justiça. Mentira! Quem manda a ordem de bloqueio é quem? Vamos lá, quem manda informação para a justiça para que seja bloqueado? É o Papai Noel? É o Coelhinho da Páscoa? Ou é a prefeitura, é o governo? Essa informação de dívida está dentro da prefeitura. Ou seja, é uma covardia o que estão fazendo com a população. Mas eu tenho certeza que o povo está alerta e não vai esquecer dessa covardia. São contas bloqueadas por engano, ou seja, não tem gestão. Conta bloqueada de terreno de tragédia. E aqui nessa casa, infelizmente, foi a favor do prefeito continuar com essa covardia, porque nós podíamos ter aprovado aqui o projeto de lei, tá? Podíamos ter aprovado, para avisar pelo menos a pessoa, pelo menos avisar as pessoas, que essa tragédia, que é uma tragédia triste, financeira na vida das pessoas, está por acontecer. Mas nem isso a grande maioria foi a favor. Lamentável. Mas eu, vereador Maicon Queiroz, continuo mostrando a verdade, doa quem doer, do lado da população e contra essa covardia. Bloqueio judicial covarde que está acontecendo. A população não vai esquecer, prefeito. O vereador Marcinho Alves falou sobre os problemas com a saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vocês na assistência, a vocês que estão em casa nos assistindo. Ontem eu identifiquei uma situação muito grave quando as pessoas acham que a justiça, quando ela entra para poder ajudar a resolver uma questão de uma vaga de CTI no Hospital Raul Sertã, e acha que vai conseguir pela justiça, a situação não é tão fácil como as pessoas acham que a justiça pode te orientar, não. Eu vou explicar um fato que aconteceu.
uma filha desesperada, precisando de uma vaga de CTI para sua mãe. Ela procurou a Defensoria Pública, porque é um direito dela procurar a Defensoria Pública para garantir o CTI da sua mãe. E o juiz determinou que o município transferisse ela para um particular. E aí o município encaminhou um e-mail para esse hospital particular. Só que o hospital particular não respondeu o e-mail. E aí o vereador Marcinho entrou no sistema e foi até o hospital particular para entender de fato o que está acontecendo. E aí, né, o hospital particular aceitou a paciente, para a paciente poder ir para o hospital particular para um leito de unidade intensiva. Pasmem, pasmem. Ficaram enrolando para levar ela para o particular, sabe por quê? Porque eles falaram que seria possível dar alta na unidade coronariana para pacientes e ela subir. Só que no Hospital Raul Sertão ontem tinha 5 pacientes internados precisando de vaga de CTI. Por que que o Hospital Raul Sertão não permitiu que essa paciente fosse para o particular e subisse as pessoas que estão embaixo na sala de trauma para o CTI? Que ficou enrolando para não pagar no particular, para poder dar alta em alguém, para levar para o CTI do Hospital Raul Sertão. Isso é muito grave, porque a pergunta é, será que estão dando alta nos pacientes no CTI? A pessoa está apta a receber alta? Será que a alta não pode ser prematura para poder pacientes que estão embaixo com um mandado judicial, precisando de vaga, subir para esse leito? Não é melhor o município gastar no particular 20 mil a diária de uma vaga de CTI no particular? Do que ficar enrolando com a família para conseguir a vaga no Raul Sertão, mas não encaminhar para o particular? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Mas nesse governo o asfalto vale mais do que uma vida. A festa vale mais do que uma vida. E o senhor secretário Gabriel, pare de tirar foto no final de semana e vai trabalhar. O vereador professor Pierre também usou a tribuna. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os demais vereadores da mesa, vereadores aqui do plenário, cumprimentando o pessoal da assistência, todos os servidores e também ao cidadão que acompanha essa TV Câmara. O DC é um partido pautado no diálogo, inclusive na questão de ouvir as diferenças, na questão de ouvir o outro. E eu vou trazer aqui uma situação muito peculiar ocorrida ontem comigo. Ontem encontrei um cidadão que veio de modo muito questionador e com razão, porque o cidadão tem que participar, tem que se envolver das questões públicas. Né? Aristóteles já dizia, nós somos seres políticos. E foi muito interessante que nós estabelecemos um diálogo que começou de forma, né, de um debate e depois foi se amansando dentro da identificação de ideais. E é muito nobre para a gente encontrar uma pessoa que diz assim, o livro transformou a minha vida. Quando você ouve isso de alguém, do amor ao conhecimento, porque de fato o conhecimento que nos transforma e nos eleva, nos aprimora a amar, a aprender e a servir. Eu pude observar nesse cidadão, cujo nome dele é Giovanni, conhecido como Jamaica ou Bob Marley, que frequenta, inclusive, a feira de Olaria, está ali com o jogo de xadrez. E que riqueza, vereador Cláudio Leandro. Que riqueza. E aí você descobre que ele é um adepto de Platão. Ele segue a linha platônica do entendimento. Olha o livro como libertação, olha o livro como fonte de conhecimento. E para o exercício da cidadania. Então é muito belo, isso é um exemplo para todos nós.
que a gente tem que estar aberto a ouvir o outro, mesmo na diferença. Sabe por quê? Não há relações que sejam totalmente dissonantes. Se a gente procurar, a gente vai encontrar um ponto em comum no outro. E por ali a gente vai seguir o caminho. É pelo diálogo e pela construção. Assim se faz uma política de verdade e a política desejada. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia e aproveitou o seu tempo na tribuna para fazer alguns agradecimentos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora Maiara Felício, enfeitando essa mesa. Bom dia, vereador Dirceu, vereadores, assistência. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa tribuna nessa manhã e quero mandar um abraço com muito carinho para o seu Luiz Gonzaga e dona Neuza, lá no Alto de Olaria, que eu tive a oportunidade de, na terça-feira à tarde, estar com eles no hospital. Seu Luiz Gonzaga, muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada por ter vindo falar comigo. Isso só nos deixa feliz, agradecida a Deus, por saber que o nosso trabalho ele tem repercussão, que o bem que a gente faz alcança os corações das pessoas, vereador Dirceu. E isso é muito importante. Isso nos traz força, aumenta a nossa coragem, aumenta a nossa fé, para que nós possamos continuar trabalhando e fazendo sempre o bem. Eu costumo falar, dentro da minha assessoria, e com as pessoas mais próximas, com os meus filhos, e eu ouvia muito isso do meu marido, que sempre, quando acontece das pessoas não agirem da forma que nós estamos esperando com a gente, que mesmo assim, por mais difícil que seja, que a gente possa agir com aquela pessoa da maneira que nós somos e não da mesma maneira que as pessoas agem com a gente. Então, muitas das vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas, eu não sei na vida de vocês, mas na minha acontece, e aí alguém fala, Vanderleia, você viu como o fulano agiu com você de uma maneira desleal? Eu sempre falo assim, que Deus abençoe a vida dele. Eu vou continuar sendo quem eu sou, da maneira que eu levo a minha vida. Claro, eu acerto todos os dias? Não. A Vanderlei abraça essa ideia, também erra. E como eu erro? E sempre quando acontece alguma coisa que eu tenho consciência de que eu errei, eu peço a Deus que eu possa me tornar uma pessoa melhor, que eu possa fazer melhor do que eu fiz ontem, e que hoje seja melhor do que ontem, e que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. Porque eu penso que a nossa vida já passa tudo tão rápido, é tudo tão de repente na nossa vida, que não vale a pena você ficar remoendo as mágoas, sabe, olhando para o negativo. Vamos olhar para o positivo, que as coisas boas, elas vêm. Então, aqui fica o meu agradecimento a toda a população de Nova Friburgo, aquelas pessoas também que não são de Nova Friburgo, mas que têm carinho, né, por mim, pela minha família, e isso é muito importante para mim. E eu peço que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde e alegria, que como a gente precisa de saúde na vida da gente. Muitas das vezes a gente fala e fica uma palavra assim tão comum, né? Saúde. Outra palavra também que parece tão comum, mas para mim não é, é Deus te abençoe. Eu gosto sempre, quando alguém fala para mim, Deus te abençoe. Eu sempre tomo posse dessa palavra. Até hoje eu tomo bênção no meu pai. Não tomo mais na minha mãe, porque a minha mãe não está mais entre nós. E meus filhos também tomam a bênção a mim, e tomava no pai também. E eu penso que isso é importante,
mas só que ficou tão comum entre as pessoas que às vezes nós ouvimos e não damos importância. Eu não tinha me programado para falar essas coisas, comecei a falar do senhor Luiz Gonzaga e da dona Neuza, e acabei sentindo vontade, o que estava no meu coração, e eu estou aqui falando para vocês. Então, que quando nós ouvirmos do outro, Deus te abençoe, que a gente toma posse dessa palavra, que é muito importante e faz toda a diferença no nosso dia, na nossa vida, na vida da nossa família. Então, o que eu desejo a todos vocês é que Deus abençoe vocês, saúde e alegria. Um beijo com muito carinho, uma feliz quinta-feira e um excelente final de semana a todos nós. Fiquem todos com Deus. E meu muito obrigada a todos. O vereador Marcinho Alves usou seu tempo na tribuna para falar novamente sobre a saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vocês na assistência, vocês que estão em casa nos assistindo, eu fico olhando a propaganda eleitoral do excelentíssimo prefeito Johnny Maico. Eu acho que ele está vivendo em outro mundo. Por que o prefeito Johnny Maico está vivendo em outro mundo? Eu vou falar aqui, vou provar para vocês. Principalmente vocês que estão em casa, que usa o SUS, que usa a atenção básica. Porque enquanto não resolver o problema da atenção básica, não vai resolver o problema do Hospital Raul Sertã. O Hospital Raul Sertã hoje está lotado porque não tem médico na atenção básica. Eu vou citar aqui no requerimento de informação o constativo de pacientes em fila aguardando para passar por uma especialidade tão importante, que eu acredito que quase todos aqui têm um familiar que precisa dessa especialidade no posto de saúde. Esse documento é uma arma que o vereador tem de votar nessa casa e a casa aprovar e o município ter que informar para a gente como que está a atenção básica hoje. É o requerimento de informação. E aí o requerimento de informação chegou com a resposta dizendo a seguinte informação. Número 1, possuímos um especialista em neuropediatria. Somam-se no total 472 pacientes aguardando em fila para o atendimento de neuropediatria. A referida especialidade encontra-se sob licença médica. Como que o município tem uma neuropediatra que se encontra de licença e nós temos 472 crianças em fila esperando para passar por uma especialidade tão importante que é a neuropediatria? Esse prefeito está vivendo em outro mundo. Vamos refletir. Neuropediatria, o que é neuropediatria? Quem pode pagar, paga para levar seu filho, que às vezes tem uma identificação que precisa de um tratamento. E aí a gente vê uma propaganda eleitoral mentirosa falando que a saúde pública está uma maravilha. Maravilha para quem tem plano de saúde. Maravilha para quem não precisa do SUS. Porque uma mãe que precisa de uma consulta de neuropediatra, ela não consegue, porque tem 472 crianças esperando em fila e a única médica está de licença. Enquanto isso, a Defensoria Pública está lotada de mães pedindo socorro para o juiz indeferir, para poder custear uma consulta, porque não é barato uma consulta de neuropediatria para uma criança. Vamos para o segundo fato, que esse prefeito está fora da casinha, que é uma outra especialidade que eu acredito que nós, vereadores, que eu não tenho plano de saúde, não. Eu não tenho plano de saúde, não. Daqui a pouco eu vou ter que pagar com o meu bolso, porque se eu ficar esperando, eu não vou conseguir, eu posso vir a óbito. Porque essa especialidade aqui, eu vou falar para vocês que ela é uma especialidade muito importante também. Quatro. Na resposta que eles passaram para mim. Não possuímos cardiologista na rede. Encontra-se em fila 2.890 pessoas aguardando uma consulta em cardiologia. Prefeito Johnny Maico. Cardiologista.
A pessoa vai no Hospital Raul Sertã, tem um atendimento, pressão alta, o Hospital da Alta te dá um encaminhamento para você ir para a atenção básica para marcar um cardiologista. Você consegue marcar o cardiologista? Não! 2.890 pessoas aguardando em fila para passar pelo cardiologista. Por isso que o Hospital Raul Sertã está da maneira que está. Porque se você não consegue um cardiologista na atenção básica, você passa mal, você vai parar onde? Você vai parar no Raul Sertã, que era para ser um hospital de urgência se a atenção básica funcionasse. Mas não tem cardiologista na rede, tem concurso público, eu já denunciei isso, e não chama no concurso público, não se faz um multirão para zerar essa fila. Faz-se um multirão, faz parceria com o privado. Vocês sabiam que dá para fazer parceria com o privado e zerar essa fila e salvar vidas? Vamos falar de outra especialidade muito importante, que não tem. Seguindo a ordem aqui, eu vou falar de uma especialidade que tem 2, mas a fila como é que se encontra muito alta. Está no 5º. Possuímos 2 urologistas na rede. Aí eu perguntei quantas pessoas estavam em fila. Nós temos 2 urologistas na rede. Responderam para mim. Em fila consta 1.709 pacientes aguardando para passar pelo urologista. Os senhores sabem qual é essa especialidade de urologia? Hoje, um dos maiores casos que tem acontecido na nossa cidade, no nosso país, é câncer de próstata. Câncer de próstata, pesquise lá. Tem muitos pacientes que precisam passar pelo urologista, talvez tenha que entrar com tratamento fora domicílio para fazer um tratamento de oncologia e não consegue. E o caso dele se agrava e ele não consegue fazer o seu procedimento mais e vem a óbito. É simples. É simples. Quando postaram recente agora que essa informação, eu fiquei sabendo por terceiro, que o governo nesse ano morreu mais gente do que no ano de pandemia. Na pandemia, em 2020, morreu 950 pessoas. Esse ano morreu 970 pessoas na nossa cidade. O nosso Hospital Raul Sertã é 5, 6 óbitos por dia. Vocês pararam para pensar nisso? Vai para o hospital para vocês verem o número de óbitos no Hospital Raul Sertã. Ah, mas porque a pessoa já chegou a hora? Não chegou a hora, não. A pessoa não teve atendimento no SUS. Não conseguiu tratar o seu tratamento. Então hoje, se você precisa de um urologista e for para a fila, tem 1.709 pessoas na sua frente para passar pelo urologista. E aí, prefeito Johnny Maico, o senhor que ficava dentro do Hospital Raul Sertã, comigo, trabalhando, vai lá hoje, que o senhor vai identificar um hospital lotado, que se o hospital está lotado, é a atenção básica que não funciona, prefeito. É porque na atenção básica não faz um exame de sangue, aí as pessoas vão para o Raul Sertã porque lá faz na hora. É porque na atenção básica não faz um raio-x, lá faz na hora, no Hospital Raul Sertã. É porque na atenção básica você não faz uma ultrassom, lá você vai conseguir uma tomografia, uma TC, lá faz. Aí as pessoas só vai ao Hospital Raul Sertã para tentar fazer um exame, coisa que na atenção básica que tinha que fazer. E a gente segue aqui. Desculpa eu ficar assim, porque eu já presenciei com familiares que me procuram dentro do Hospital Raul Sertã, as pessoas vinham a óbito e chorar no meu ombro aqui dentro do Hospital Raul Sertã. Eu sou assim e vou continuar sendo. Porque quem vai para dentro do Hospital Raul Sertã e vê as pessoas morrendo, é que sabe que chegou lá e não tinha tratamento de atenção básica, já chegou no hospital já muito, muito avançado. Olha outra aqui, ó. No 6. Não possuímos psiquiátrico na rede. Encontra-se em fila 2.280 pessoas aguardando para passar pelo psiquiátrico. Eu não preciso falar mais nada.
Eu não preciso falar mais nada. Vocês sabem o que é psiquiatria? Precisar de um acompanhamento, da pessoa tirar sua vida, da pessoa precisar tomar um medicamento controlado que só o médico que dá. E aí você procurar um psiquiátrico no posto, você não ter o psiquiátrico no posto. Tem muitas outras coisas aqui para falar. Eu não sei que mundo que esse prefeito está vivendo. Trabalhei muito com esse prefeito no passado para trabalhar pela nossa saúde. Ganhou a eleição, abandonou nosso Hospital Raul Sertã, abandonou nossa atenção básica, abandonou a nossa maternidade, que corre risco de fechar, agora estão fazendo obra lá com as pacientes, é poeira, é barulho com a gestante. A nossa UPA, vai lá na UPA de Conselheiro, o fundo está afundando, está tudo quebrado. Não se gastou nada na saúde, nada na saúde. Ele foi para o caminho do asfalto, gastando milhões. Ele foi para o caminho das festas, gastando milhões. 6 milhões de reais no Natal ano passado e faltou soro dentro do Hospital Raul Sertã. Ele não comprou, porque ele deu ordem para cancelar as NAD, para não comprar soro, para gastar no Natal 6 milhões de reais. Pagou 1 milhão numa escola de samba em carro alegórico e hoje ele responde o Tribunal de Contas. O prefeito Johnny Maico responde ao Tribunal de Contas porque ele gastou 1 milhão de reais em carro alegórico, não tem como comprovar de onde gastou esse valor todo. Então a gente lamenta muito isso. Se a saúde estivesse bem, a gente precisa do turismo, a gente precisa das nossas ruas pavimentadas. Sim, mas a saúde é prioridade. E eu que sou um defensor da saúde, eu não vou mudar meu jeito de trabalhar. Vou continuar sendo esse parlamentar que vai na ponta e que olha as dificuldades que vem aqui representar essa população que não tem acesso às especialidades, ao SUS, porque é muito triste. Só quem sofre precisa marcar o médico, que tem, né, a urgência de fazer um tratamento, sabe o que é. Porque é muito triste, vereadora Priscila. Meu celular todo dia as pessoas pedindo socorro. Sabe para onde que eu vou? Eu vou para a Defensoria Pública. Eu acompanho até a Defensoria Pública, chego lá e falo, ó, agora é com o juiz. O número de bloqueio que está acontecendo na conta do município para poder as pessoas ter seu direito é altíssimo. Mas a gente vai seguir firme na luta para tentar ter uma saúde boa na nossa cidade. O vereador professor Pierre também usou a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, quero aqui inicialmente saudar o secretário de Mobilidade Urbana, Renato, quero também saudar o subsecretário de Agricultura, Júbner, também, que se encontram na assistência. E cumprimentar todos os servidores, todos os que acompanham a TV Câmara. A matéria trata da mobilidade urbana. Esse tema é abordado na Lei Orgânica Municipal e vai do artigo 679 até o artigo 693. E no artigo 691 da Lei Orgânica Municipal está lá a disposição sobre a necessidade do plano de mobilidade consoante a Lei Federal 12.857 de 2012. A lei nacional, ela regula, em âmbito do país, a mobilidade urbana e coloca suas diretrizes. Inclusive, no artigo 24, é muito importante aqui salientar aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, que o artigo 24 da Lei 12.857 aponta que o município que não tiver, dentro do prazo, o seu plano de mobilidade, ele fica impedido de receber recursos do governo federal e também do governo do estado, todos eles relacionados à mobilidade. Então, a gente vai votar aqui algo muito importante, que significa assegurar recurso para a mobilidade. Que eu espero que todos aqui tenham essa consciência, porque quem entender de modo diverso é contra a mobilidade. Porque se tivesse algo a melhorar, que apresentasse emenda. Né? Então, é só para colocar essa questão, porque aqui a gente está votando a mobilidade. A legislação, ela contém 45 artigos. Se todos perceberam, é uma lei tronco. O que é uma lei tronco?
ela traz os elementos básicos, essenciais, estruturantes, que serão depois dispostos, no caso específico dessa legislação, no seu anexo, que integra o plano de mobilidade. Lembrar que o plano de mobilidade é o seu anexo. E a lei trata de especificar sumariamente as disposições desse plano de uma forma muito didática, de uma forma pedagógica, para que todos nós tenhamos o conhecimento da abrangência do respectivo plano de mobilidade. E aqui eu quero enaltecer a construção do projeto. Por quê? Dentro da estrutura redacional, percebe-se categoricamente essa disposição sumária, estruturante e didática, muito bem redigida pelo corpo da Secretaria de Mobilidade, a qual saúdo. Percebam que a legislação aponta várias ações de mobilidade nas suas disposições gerais, apontará sobre a questão relacionada ao transporte de pessoas, às vias, ao transporte de cargas, a relação com a qualidade de vida, com o espaço ambiental. Em suma, diversos aspectos que envolvem a vida das pessoas no que tange direta e indiretamente a necessária mobilidade, uma das políticas mais importantes de qualquer município, não só no Brasil, mas no mundo. E percebam que o plano trata em 3 tempos de aplicação. Ele trabalha com ações de prazo curto, que vão até 2 anos. São medidas, inclusive, algumas, inclusive, o governo já tem tomado em vias para melhorar a questão do trânsito. Por isso que alguns asfaltamentos se justificam aí. Isso já é planejamento. Não tem outra intencionalidade que não planejamento e execução de planejamento. Ações de médio prazo são aquelas de 2 a 5 anos e ações de longo prazo são aquelas de 5 a 10 anos. Portanto, é uma legislação decenal, seguindo o padrão dos planos, né, de outras matérias. Essas ações, elas devem atender, inclusive, disposições da lei orgânica e também da lei das cidades, o Estatuto das Cidades. Portanto, tem que ter os estudos de impacto de vizinhança, são elementos básicos que, inclusive, a lei orgânica aponta, repisa em relação ao Estatuto das Cidades, e também os estudos de impacto ambiental. Também devem ser considerados em todos os estudos técnicos de intervenção referentes ao plano de mobilidade. O plano de mobilidade, percebam que nas disposições gerais, ele regula o sistema municipal de mobilidade urbana, que deve ter esse plano de mobilidade, o fundo de mobilidade que já possuímos e o conselho de administração do fundo, que também já possuímos. Então, a pedra angular que nos falta aí é o plano de mobilidade. O Poder Legislativo tem o dever de tratar desse tema dentro do âmbito da sua responsabilidade afim e constitucional. E é interessantíssimo porque percebam que traz serviços gerais de transporte, são um dos temas abordados, a infraestrutura de mobilidade também é abordada pelo respectivo texto, e definições várias que são necessárias de constar da legislação sobre o que versa a mobilidade. Portanto, princípios, diretrizes e objetivos gerais que são abordados pela presente proposta de lei, né? Assegurando a acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável, que é um tema importantíssimo, que está, inclusive, tramitando na Casa e que está para colocar Nova Friburgo numa esfera de reconhecimento internacional pela sua legislação de sustentabilidade.
A equidade do acesso dos serviços de transporte é também trabalhada. Percebam bem os termos: sustentabilidade, equidade, acessibilidade, eficácia, eficiência, efetividade, né, de todas as ações e serviços relacionados às ações de mobilidade, entre várias outras questões, princípios e diretrizes que a lei aponta. Agora, é belo quando chegamos ao capítulo 3º da legislação proposta, e percebemos lá planos dentro de um plano. O plano de mobilidade e acessibilidade urbana, que é constituído de 14 planos subjacentes. São 14 planos que mostram a visão holística que o governo tem apresentado através da sua Secretaria de Mobilidade acerca do planejamento que deve ser implementado na cidade. O que é que eu falo de concepção holística geral? Observem que não faltou a abordagem daquilo que é essencial na estruturação da mobilidade de um município. E aí a competência na redação, na produção e também na elaboração dos anexos dessa lei que constitui o plano de mobilidade, inclusive mediante a realização de audiências públicas. Foram realizadas audiências públicas para debater os temas concernentes a essa matéria. E aí é belo quando nós observamos, né, o plano de hierarquia viária. Por quê? A cidade não pode mais suportar ações pontuais, varejistas. A cidade deve ter, acima das ações pontuais, lógico, que são necessárias dentro da sua, né, demanda, logicamente. Mas a gente precisa planejar além, no estágio superior, sistemicamente. A mobilidade não pode ser racionalizada sem uma forma sistêmica das nossas vias, dos serviços que passam por elas e são prestados através delas, dos elementos que a constituem, dos tipos de veículos que por elas trafegam, enfim, dos demais elementos que interseccionalmente se relacionam a essa estrutura maior e sistêmica. O plano também de fortalecimento do órgão gestor, e é tão gratificante porque a reforma administrativa concorre para isso. A estrutura da reforma fortalece a estrutura do órgão, inclusive prevendo algumas questões aqui presentes no plano. Também o plano de fortalecimento, o plano de educação de trânsito e redução de acidentes. Observe como isso é importante, tem impacto na saúde. O plano de gestão de polos geradores de tráfego, aí entra a inteligência da mobilidade, que vai trabalhar essa questão. O plano de gestão de sinalização, como a sinalização é fundamental na organização viária, né, e da mobilidade de uma cidade. O plano de melhorias para estradas rurais. Observe aí, que quando eu falo de uma concepção holística, está aí. Está se observando a questão rural, já que o município é predominantemente formado de distritos rurais. O plano de estacionamento, nós precisamos regular o estacionamento na cidade. A lei orgânica aponta, no artigo 55, inciso 13, a linha C, a regulação do rotativo, que inclusive o recurso tem que entrar onde? No cofre público, sabe para quê? Para também criar condições de pagar os nossos servidores nos limites da lei de responsabilidade fiscal, porque muita coisa fica impedida porque falta exatamente esse aporte de orçamento, de recurso. Temos também o plano de fiscalização. A reforma aponta, inclusive, a ampliação do número de fiscais. O plano de transporte de cargas, tão necessário de ser regulado, modernamente regulado. O plano de transporte público, tão necessário de ser ampliado nos seus diversos vetores.
o plano de melhorias para pedestres, o plano de melhoria para ciclistas, o plano para a construção de indicadores de mobilidade, importantíssimo esse plano, junto aos demais, e, por fim, o plano para a melhoria viária de novas rotas de fuga. Percebam, 14 planos subjacentes ao plano geral que trazem o caminho do planejamento para a cidade nesses diversos aspectos. Isso é louvável. Ou seja, além do plano de ação previsto no bojo de todo esse plano. A revisão é decenal e vamos monitorando e fiscalizando a sua implementação, que é papel do Poder Legislativo, inclusive de forma assessorada. E assim chegamos ao fim do nosso programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Uma ótima noite e até a próxima.